Olá, que bom que estamos juntos hoje. Sabe, este é o nosso espaço seguro, um lugar de pausa onde a mente e o coração podem finalmente descansar. Hoje, nós vamos mergulhar num tema riquíssimo, guiados pelos ensinamentos do Dr. Miles Monroe, para entender o propósito e o poder da oração. É uma jornada serena, pensada com muito carinho para encontrarmos clareza, paz e uma forma muito mais madura e profunda de nos conectarmos com o divino. Mas antes de avançarmos, precisamos olhar para uma dor que é muito real. Por que será que uma prática tão universal costuma trazer tanta frustração? É muito comum sentirmos aquela desilusão silenciosa, não é mesmo? Aquele momento em que o céu simplesmente parece mudo. Muitas vezes, a oração nasce do medo ou de uma dor física, e fica a sensação de que as palavras bateram no teto e voltaram. E olha, tá tudo bem admitir isso. É fundamental acolhermos essa vulnerabilidade sem culpa alguma, para então entendermos por que essa desconexão acontece. E para entender isso, a gente precisa de uma verdadeira mudança de paradigma. A visão tradicional, aquela que a grande maioria aprendeu, muitas vezes reduz a oração a um simples ritual religioso, quase como uma súplica nascida do medo, onde a gente implora para que um ser distante nos ajude. Mas a verdade nos propõe uma visão libertadora. A oração não é um pedido desesperado. Ela é, na verdade, uma licença terrena legal para a interferência divina. É sair daquele lugar de medo e entrar num espaço de pura parceria com o Criador. Para chegarmos a esse novo entendimento de forma bem leve, a nossa caminhada hoje vai seguir alguns passos claros. Primeiro, vamos falar sobre o mistério da oração. Depois, sobre propósito e domínio, a restauração da nossa autoridade, o padrão lindo de Jesus, os passos para a eficácia e, por fim, como remover os obstáculos do nosso caminho. Tudo conduzido com muita tranquilidade para trazer segurança e paz interior. Vamos dar o nosso primeiro passo: o mistério da oração. E como ir além do ritual religioso. É fascinante observar que em todas as culturas e épocas, o espírito humano busca esse conforto no invisível. Mas, mesmo sendo uma arte tão antiga, os mecanismos reais de como essa conexão funciona ainda são muito mal compreendidos. E com isso, o que deveria ser um estilo de vida acaba virando só mais um dever que pesa nos ombros. E é aqui que entra aquela frase que toca a alma, do Dr. Monroe: a oração é licença terrena para a interferência divina. Pense um pouco na profundidade disso. O Criador exige a nossa permissão terrena para intervir. Não porque falte poder a Ele, mas por causa das próprias leis que Ele estabeleceu. É sobre a integridade divina. Deus é fiel à sua própria palavra. O que nos leva à nossa segunda parte. Propósito e domínio, um alicerce que encontramos lá no livro de Gênesis. Para compreender por que essa lei existe, temos que voltar às origens. O Criador não age de forma arbitrária. Ele sempre opera com um propósito eterno. E o mais maravilhoso, ele se sujeita à sua própria palavra. Quando ele decreta algo, aquilo se torna a lei suprema do universo. E ele mesmo escolhe não violar o que disse. E o ponto central dessa lei divina é o conceito de domínio. Lá no princípio, ao declarar "tenha a humanidade domínio sobre a terra", o Criador limitou intencionalmente a sua interferência direta aqui. A autoridade legal sobre o mundo físico foi colocada nas nossas mãos. Isso torna a parceria humana algo absolutamente essencial. Sem nós, a vontade celestial não encontra passagem legal para se manifestar aqui na Terra. E se olharmos com cuidado para a linha do tempo, vemos exatamente o arco da nossa autoridade. No princípio, no Éden, existia uma comunhão perfeita. Depois veio a queda, e com ela a perda dessa autoridade, quando a humanidade escolheu o caminho da independência. Mas a história não termina nessa dor. No primeiro século, a vinda de Cristo marca a mais magnífica missão de resgate, que comprou de volta exatamente aquilo que havíamos perdido. Entramos assim na nossa terceira parte, a restauração da autoridade, recuperando a licença terrena. Esse resgate altera o rumo de tudo. Jesus, agindo como o segundo Adão, não veio só para perdoar as nossas falhas, mas para reparar de forma totalmente legal aquela ruptura entre o céu e a terra. É um movimento profundo de empoderamento que devolveu à humanidade a sua posição legítima de influência espiritual. E olha que libertador é deixar o coração absorver esta verdade. Cristo restaurou aquele relacionamento quebrado. Ele nos deu o direito legal de nos aproximarmos do trono da graça com confiança. Se ainda existe algum sentimento de indignidade pesando aí, saiba que ele está obsoleto. A autoridade não é presunção, é uma herança. Podemos nos achegar a Deus com a paz de quem foi plenamente redimido.
Mas como viver isso no dia a dia? Chegamos ao ponto 4, o padrão de Jesus. Um modelo de que a oração é um estilo de vida e não uma ferramenta de emergência. A gente não precisa ficar tentando adivinhar. O mestre nos mostra que exercer esse domínio terreno exige uma constância suave, uma comunhão dedicada, e não apenas apertar um botão de pânico quando as crises aparecem nas nossas vidas. E existe um paradoxo tão lindo nessa dinâmica. Pense na preparação de Jesus. Ele passava horas em comunhão silenciosa com o Pai. Mas na hora da ação, os milagres aconteciam em segundos. Percebe a diferença? A verdadeira força não está em viver correndo, num ativismo ansioso, mas sim no descanso de conhecer o coração de Deus. Horas no silêncio privado resultam em ações públicas que fluem sem esforço, cheias de paz e eficácia. Bom, sabendo disso, como organizamos essa prática? Vamos ao passo 5. Passos para a eficácia, organizando a nossa vida espiritual. Porque uma espiritualidade cristã madura e saudável também envolve didática. A gente pode organizar nossa abordagem ao divino com muita elegância, garantindo que nossas palavras encontrem propósito. Tudo começa com o ambiente certo. O primeiro passo é o silêncio e a quietude. É preciso aquietar a alma. Depois, a adoração genuína, reconhecendo a majestade e o amor imenso de quem nos recebe. E, em seguida, a confissão honesta, esvaziando o peito daquilo que pesa. Essa progressão simples é o que afasta as distrações e cria um ambiente de paz para ouvirmos e sermos ouvidos. A partir dessa paz, os próximos passos ganham uma força imensa. Nós aprendemos a agradecer antes mesmo de ver. Apresentamos nossos pedidos com ousadia gentil, porque sabemos que estamos baseando essas palavras nas promessas que o próprio Deus já escreveu. E, finalmente, passamos a praticar a expectativa ativa. É aquela confiança leve de que o que foi plantado no espírito vai florescer no momento certo. Agora, e se, mesmo com tudo isso, parecer que existe um muro invisível? É sobre isso que falamos na seção 6. Removendo obstáculos, limpando o caminho para a intervenção divina. Identificar o que está bloqueando a luz não é motivo para culpa, tá bem? É, na verdade, um grande ato de inteligência emocional. A gente precisa ter muita compaixão conosco para perceber que lidamos com duas frentes. Existem bloqueios espirituais, sim, como coisas não confessadas ou a falta de perdão, que machuca tanto, mas os obstáculos emocionais são igualmente importantes. O medo profundo, a culpa e os sentimentos de inferioridade impedem a alma de acessar a graça. Reconhecer essas dores e permitir que elas sejam curadas é vital para a nossa saúde emocional e espiritual. E ainda há as armadilhas muito sutis da vida moderna. Sabe quando a gente consome horas e horas de conteúdo, acumula conhecimento, mas não para 5 minutos para viver aquilo? O aprendizado vira apenas concordância mental e não ação. Com o tempo, as preocupações da rotina começam a sufocar a fé, e o distanciamento de uma comunidade que nos apoie acaba tornando a vida espiritual estéril, quase seca. O que nos traz, enfim, ao grande tesouro de todo esse aprendizado. O propósito de Deus é a matéria-prima da oração. O verdadeiro poder se revela quando nosso coração se acalma e se alinha suavemente aos planos eternos. Não é sobre tentar forçar o divino a seguir a nossa vontade terrena, mas sobre ter a sabedoria madura de abraçar e pedir ativamente pela vontade celestial. E eu gostaria de deixar este pensamento final com cada coração que acompanha esta reflexão hoje. Se o céu depende da nossa licença terrena para agir, quais propósitos divinos maravilhosos estão apenas aguardando pela nossa oração agora mesmo? O céu espera por essa parceria com você. Que o entendimento de hoje traga muita paz, conforto emocional e uma força renovada para viver uma espiritualidade elegante, cheia de amor e fé ativa. Um abraço afetuoso e muito obrigada por caminharmos juntos.